Desde logo, eu devo dizer assim que sobre o rito processual, né, num tribunal, até numa audiência de primeiro grau, muitos gostam de se apresentar com uma posição superior à dos demais. Eu, no tribunal, era contrário ao uso daquelas togas. Aquilo, para mim, não é só medieval, como é monárquico. Perdi sempre. De qualquer maneira, as pessoas entram ali assustadas, porque é um cenário de cinema, né? Aquelas pessoas lá com aquelas coisas pretas e tal, e falando baixinho, etc. e tal. De modo que isso eu acho que é um pouco assustador. E isso é muito ruim, porque isso não aproxima aquele que está julgando, está denunciando, que está defendendo, etc., daqueles que estão não apenas sendo acusados e tal, mas a própria testemunha. A testemunha fica muito inibida diante desse teatro que se faz ali. De modo que a mim me parece que isso é uma coisa que deve ser observada melhor. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao inventar aquela formação do próprio Supremo, acho que não foi coisa ali do Niemeyer, porque não posso entender, né, toda aquela pompa e circunstância. Eu acho que teria que aproximar mais do povo, né, nesses ritos que a gente apresenta. Até porque a gente vai para a faculdade, o tribunal vai para o tribunal, para a faculdade apresentar um julgamento, e ali a gente se aproxima do aluno. Isso é muito bom. Quando já está no tribunal, não, aí é outro ritual. Não é? Vamos rapidamente dizer assim, ó, quando surgiu esses juizados especiais criminais e cíveis, é observar que deveria existir juízes leigos. No crime, por exemplo, nunca criaram. Por que não se criam? Porque há o medo de que, de repente, juiz leigo ao lado do juiz togado tire do togado qualquer valor maior perante a comunidade. É o medo de que, de repente, comece a pedir vencimentos semelhantes aos dos outros. E aí, o que me parece que a minha grande preocupação com essas instituições todas é o corporativismo. É o corporativismo. Eu vou dizer uma coisa que talvez quase ninguém concorde comigo. A sindicalização dessas instituições, através da Constituição de 88, fez muito mal para a nossa população. Porque houve um corporativismo que não existia. É o corporativismo que permite que hoje o magistrado, o promotor, o delegado, o investigador vão para a televisão falar sobre uma questão que não está ainda nem sob júdice. Apenas aconteceu um crime e foi noticiado. Estão todos dando palpite. Eu acho isso muito ruim. Então, essa mediação, essa possibilidade de coisas alternativas, né, a justiça restaurativa, etc., seria... Isso não existia aquele problema de quarteirão lá na Inglaterra, deve existir até hoje. Coisas que as próprias pessoas que vivem na comunidade possam... Vamos tirar o júri, porque isso aí não funciona, é uma palhaçada muito grande, é um teatro, mas vamos trazer também as pessoas da comunidade para participar. Acho que isso seria ideal. E há uma resistência muito grande a isso, né? Ao falar sobre essas questões, eu sempre me lembro da famoso juizado, né, que existe em Valência, que é sobre águas, né? Os velhos do interior, onde existem as haciendas, né, pessoal que tem gado e etc., agricultura, eles, quando tem problemas por causa da divisão da água, eles vão na quinta-feira à frente da Catedral de Valência e trazem os seus interesses, os seus problemas. E esses velhos que estão lá, me lembram muito dos índios, né, que respeitam o velho, né? E eles então ouvem esses mais velhos, eles fazem uma decisão, não há ata, não há nada, um pequeno registro ali. Há mais de 600 anos nunca houve desobediência a uma única decisão. É a comunidade que está organizada para isso. Numa coisa fundamental, que é a água, porque ali há muito pouca água.
Veja bem, é fundamentalíssimo. Hoje estamos sabendo que é fundamentalíssimo para todos. Lá em Valência, desde lá, sei lá quanto, eles têm isso aqui. Isso aí é mediação, isso aí é a comunidade que está participando. É isso que é fundamental. Eu acho que essa questão dos chamados sujeitos processuais, que dizem, né, é muito interessante por causa dos limites que haveria entre uns e outros. Não é? Por exemplo, um problema que eu vejo grande hoje no Brasil é esse avanço do Ministério Público sobre a investigação policial. A gente acha que o inquérito policial é fraco, que a polícia não é confiável, não sei. E o Ministério Público tem já uma fama muito grande, né? A mídia, a população, todo mundo admira o Ministério Público. Mas acho que estamos indo um pouco além. Eu tenho uma experiência grande de Ministério Público e sabíamos que tínhamos que fazer um controle externo da polícia, mas, na verdade, a atividade própria da polícia, que é investigar, fazer inquérito policial, isso não é do Ministério Público. O Ministério Público, com este avanço que está ocorrendo, o Ministério Público Federal agora sobretudo, leva-nos a uma história assim que recua um pouco o Estado democrático de direito e avança o Estado de polícia. Eu fiz a minha tese sobre Estado de polícia e Estado democrático de direito. Mas nunca imaginei que fosse o Ministério Público que pudesse aparecer de repente nessa condição, como policial. Jamais imaginei isso. Né? Isso é uma das questões que hoje me preocupam bastante. Depois, a atuação do juiz em relação ao promotor também é muito discutida hoje, porque com a questão dos direitos alternativos, etc., parece que quem é alternativo não é aquele que está trabalhando com o devido processo legal, que não apenas, por exemplo, um promotor trabalha na acusação, mas está sempre pensando em proteger as garantias do acusado. Isso está, de certo modo, sofrendo também, porque aí entra a Defensoria Pública, que eu não havia falado aqui, porque a Defensoria Pública parece que está deixando ao Ministério Público a possibilidade de dizer assim, o Ministério Público, eu não preciso pedir absolvição mais. Quem pede a absolvição é o defensor público, ele é pago para isso, então eu sou só um condenador. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Estou de novo falando em Estado de polícia. Bem, em relação ao Ministério Público e à magistratura, me parece muito bom, vendo agora, por exemplo, em Lava Jato, que para determinadas buscas e apreensões, etc., é preciso chamar o juiz. Não basta o Ministério Público. Não basta. Isso é fundamental. O risco que nós corremos é justamente, de repente, o próprio Congresso Nacional começar a legislar, dando mais e mais poderes ao Ministério Público, tirando da magistratura. A mim parece muito perigoso. Eu sou muito favorável àquele juiz de garantias, por exemplo, que é muito criticado por muitos. Bom, vamos fazer a coisa certa. Mas juiz de garantias que existe na França, isso é maravilhoso. Eu acho excelente. E em relação ao restante, que eu poderia dizer assim rapidamente, né, é que é preciso que cada de um desses aparelhos, desses institutos, dessas instituições, atuem exatamente nos limites determinados pela lei, sempre pensando nisso. Olha, essa Constituição brasileira é uma Constituição extraordinária, de garantias individuais, sociais, de modo que, primeiro que deve evitar qualquer violação disso, é a polícia, é a Defensoria, é o Ministério Público e a magistratura. É bastante complicado, mas eu diria mais ou menos o seguinte, vou repetir o início. Eu acho que um Estado de direito garante direitos humanos e um Estado de polícia acaba com os direitos humanos. O que nós estamos vendo nessas manifestações, a maior parte delas, na verdade, podem ser infiltrados, é possível, são manifestações contra direitos humanos, contra garantias, contra direitos individuais importantíssimos, e isso realmente nos preocupa no Brasil de hoje, que é o Brasil hoje que colocou em primeiro lugar, através da mídia, a polícia ao invés da política. Note que o Supremo Tribunal Federal
está deixando de ser um tribunal constitucional para ser uma vara, um juízo criminal. E a mídia está aí, só fala disto. O Fantástico, da Globo, para dizer, o Jornal Nacional, qual é a primeira notícia? Qual é a primeira atração? Crimes, criminalidade, sobretudo administrativa, né? Etc. O que significa dizer, quanto mais polícia, menos política. Cadê a política no Brasil? O que está faltando no Brasil não é o direito, é a política. Porque sem política não há direito. Na verdade, o Supremo tem uma função, o Judiciário, mas o Judiciário não pode ser aquilo que decide tudo, que está acontecendo, pela omissão dos demais. Então aquele ativismo que se fala muito, tem que ter muito cuidado. Há coisas que o Judiciário não pode decidir por si próprio, são questões do Legislativo, né? Então, a mim me parece isso. Agora, no mundo todo, falasse em direito internacional, bem, a mim me parece isso. Quem tem o poder não é apenas numa comunidade pequena, não é apenas no Brasil, é no mundo todo. Quem tem o poder tem tudo na mão. A ONU, ela tem um Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança diz o que pode e o que não pode. De modo que há guerras que estão aí que não foram autorizadas pela ONU como guerras que seriam defensivas, digamos, né? Não. Aí está o Iraque, por exemplo, que aconteceu, né? Então, a mim me parece isso. Nós estamos tentando melhorar. Temos feito muita coisa. Estive há pouco no cinema vendo aquele documentário do Sebastião Salgado, que é uma aula completa sobre direitos humanos de alguém que, num certo momento da vida, depois de ver toda a desgraça do mundo, toda no Brasil, né, lá em Serra Pelada, entre os índios, e vendo o desflorestamento brasileiro, e vendo a África sofrendo fantasticamente, e depois o problema de Kosovo e da Sérvia, ele vem para o Brasil desesperado e resolve reflorestar uma área enorme em Minas Gerais, onde ele tinha, fazendo seu pai e dos seus amigos, e é uma ressurreição. Isso é uma esperança. Eu acho que tem que ter esperança. Um amigo meu que sempre diz, coragem. Perfeito. Fechou. Isso aí parecia combinado. Tá bom, eu que te agradeço.